Garantia de propriedade privada, contratos respeitados e uma justiça transparente é fundamental para a atração de investimentos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Estação Verão, revisado e narrado por Coreia com K. Com a eleição do Nove Dedos, a ideia de que o Brasil vai priorizar os BRICS voltou com toda a força. O fortalecimento dos acordos com este bloco comercial, em contraste com a tentativa de se alinhar com a OCDE, que vinha tentando o atual governo, principalmente por influência do Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, está gerando uma certa desconfiança. A seguir, mostraremos que a preferência pelo BRICS em detrimento da OCDE é um erro para as políticas públicas internacionais. Um dos objetivos da fundação dos BRICS é a tentativa de quebrar a ordem econômica vigente baseada no eixo Estados Unidos-União Europeia, cujo polo de poder emana de Washington. Recentemente, países como Argentina e Irã fizeram pedido de candidatura para entrar nos BRICS, mas os proponentes desse bloco econômico falham em entender que para se contrapor ao chamado eixo ocidental é necessário produzir confiança, ou pelo menos projetá-la ao mundo dos investidores e seus grandes fundos de investimentos. Guarde essa palavra, confiança. A Argentina, por exemplo, que teve sua candidatura ao BRICS defendida por Celso Amorim, conselheiro de política externa do presidente eleito no dia 19 de outubro deste ano, já está com sua inflação anual batendo a casa dos 3 dígitos, vivendo uma plena crise financeira, econômica e social por falta de dólares no país. Ela não é exatamente um exemplo de projeção de confiança ao mercado internacional, pois os investidores têm medo de colocar seus dólares nessa nação e depois não conseguir retirá-los, causando então uma fuga de capitais da terra do Maradona, criando um impedimento para a entrada de novos investimentos. O próprio Brasil não é um exemplo de confiança também, pois sempre temos candidatos disputando a presidência ou até mesmo correntes de pensamento dentro do partido do candidato eleito que advoga para o não pagamento dos juros da dívida. Essa ideia normalmente é atrelada com aquele discurso pronto, que honrar as dívidas feitas no passado seria um ataque aos mais pobres em favorecimento dos rentistas. Isso afasta os investidores do Brasil, prejudicando a economia, que terá menos investimentos, e lesando até o próprio Estado brasileiro, que terá uma menor arrecadação de impostos em decorrência da fuga e da não entrada de capitais. É legítimo o anseio por não querer pagar juros de uma dívida enorme, mas para isso basta que o Estado não emita a dívida, cuja ação necessária seria precisamente ser fiscalmente responsável. Essa ação, aliada à proteção inequívoca do direito da propriedade privada, é o que projeta a chamada confiança que os investidores tanto buscam. Por isso, os operadores de grandes fundos acabam procurando o eixo Estados Unidos-União Europeia como refúgio de seus investimentos, pois há uma maior confiança que terão seus juros pagos e que existe um sistema de justiça minimamente confiável para a resolução de conflitos. A União Europeia, que possui entre seus membros países historicamente irresponsáveis quanto ao gasto público, isto é, que produzem uma dívida enorme através do financiamento dos gastos do governo e depois não tem como pagar, como a Grécia, por exemplo, acaba projetando menos confiança ao mercado internacional, favorecendo a ida de maior volume do fluxo de capitais para os Estados Unidos, principalmente quando há sinais de crise, fato que estamos testemunhando neste ano de 2022, com a crise na Europa causada pela agressão russa na Ucrânia, em que o euro acabou se desvalorizando frente ao dólar. Ou seja, houve um fluxo de capitais saindo da Europa para os Estados Unidos. Dessa forma, podemos resumir que quanto menor o risco de calote, quanto mais transparente nas contas públicas e mais democrático for o país, maior será a confiança projetada internacionalmente para os investidores, favorecendo assim a atração de fluxo de capitais estrangeiros para dentro do país. Assim, o potencial bloco econômico expandido do BRICS precisaria, para se contrapor de verdade ao bloco Atlântico Norte, como alguns gostam de chamar, que seus países fossem individualmente tão transparentes e democráticos quanto os países do eixo Estados Unidos-Europa, sem contar que precisariam ser fiscalmente sólidos, como não é o caso, em hipótese alguma, da Argentina e do Irã, por exemplo. Para ilustrar o caso econômico do Irã, sem nem considerar fatores como segurança jurídica, garantia de propriedade privada e sanções do Ocidente, e não seria surpresa se elas se intensificassem nos próximos anos, o que por si só já afasta os investidores e seus fundos, a inflação do país está desde meados de 2018 acima dos 30%. Quem entende da importância da confiança deveria ficar mais entusiasmado com o Brasil na rota de reformas necessárias para entrar no bloco da OCDE, que visa maior transparência, maior segurança jurídica, redução de burocracias e corrupção, além da promoção da saúde fiscal das contas públicas,
pois este é o caminho para aumentar a projeção internacional de confiança no Brasil. Rota essa que traria capital para o país, gerando investimentos, empregos, renda, arrecadação de impostos e, como consequência, melhor solidez fiscal para a nação e melhor qualidade de vida para sua população. O vetor do ciclo virtuoso de geração de riquezas está com as reformas da OCDE e não com o atraso de um alinhamento com países como Irã e Rússia no BRICS+. Países instáveis como aqueles presentes na América do Sul são um excelente exemplo de onde os investidores não irão colocar seu dinheiro. Pense comigo, grandes investimentos em infraestrutura, por exemplo, demandam várias décadas para darem lucro. Você construiria algo deste setor em um país onde, em no máximo 4 anos, um governo pode vir e expropriar seu investimento, estatizando-o? Alie isso ao fato que as instituições relacionadas à justiça são degradantes ou ainda insanas, como o exemplo do Chile, que está querendo fazer uma nova constituição, e apesar de não fazer parte desse bloco, está próximo desses países. Ou no Brasil, onde o judiciário está de mãos dadas com o executivo, sendo que os 3 poderes deveriam ser totalmente separados. Não há nenhuma possibilidade de se ter garantia de propriedade privada aqui, ou ainda em qualquer outra nação dos BRICS. Rússia está em guerra, Índia continua sendo burocrática e corrupta. A China está com seu parlamento de mentirinha totalmente aliado com as ideias do Ursinho Pooh, e a África do Sul está em desordem e quase em convulsão social. Por mais tenso e dramático que estejam os países da Europa e os Estados Unidos, ainda assim, só um louco ou um investidor de altíssimo risco iria retirar o seu dinheiro desses países para investir no BRICS. E finalmente, o verdadeiro contraponto ao poder de Washington está na informação descentralizada e distribuída, que irá aos poucos retirar o poder dos burocratas e que transformará os países de dentro para fora, sempre no sentido de mais liberdade. O Bitcoin é apenas o começo de inúmeras inovações que vão renovar a ordem econômica mundial. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.